Durante esta homilia, tente também, olhando para essa cena em frente do altar, onde o anjo Gabriel anuncia, fala com Maria, está na casa de Maria. Tenta se colocar nessa cena, imaginar como foi esse dia do anjo entrando onde Maria está. No tempo da Quaresma, duas solenidades, se não cai na Semana Santa, podem ser celebradas de modo festivo, solene, e cantar-se glória. A primeira celebramos semana passada, dia 19 de março, São José. E hoje nós celebramos uma solenidade que nasce a partir da data do Natal. Da data do Natal, 25 de dezembro, nós retornamos 9 meses para hoje celebrar a anunciação do anjo à Virgem Maria. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Gabriel significa em hebraico força de Deus. E qual é a força de Deus? A sua palavra. Por isso que o anjo Gabriel, ao anunciar a Maria, ela vai ser mãe da palavra, que é Jesus. A força de Gabriel é a palavra de Deus. O anjo é um mensageiro, e é um mensageiro especial, um arcanjo, que Deus envia para uma vila muito pequena, chamada Nazaré. Deus então mostra para nós que nós temos que valorizar mais os anjos. Se Ele enviou um arcanjo para Nossa Senhora, temos que pedir mais a intercessão do anjo da guarda. Quando a gente comunga Jesus, imaginemos que na presença de Deus há anjos adoradores, seja na consagração, seja na comunhão. Quando eu comungo, devia também louvar a Deus com os anjos. E ele foi enviado a uma virgem, porém uma virgem que já estava prometida em casamento a José. Maria, diferente de nós, foi preservada por Deus, porque Ele assim quis, no mistério da salvação. Ela foi preservada da mancha, da culpa original do pecado, da mancha que cada um de nós trazemos, porque Deus assim quis preservar Maria da mancha do pecado. Nós temos, portanto, uma tendência, uma inclinação ao pecado, mas isso nunca deve ser usado por nós como uma desculpa para pecar ou justificar os nossos pecados, porque a graça de Deus em nós, gerada de modo especial, primeiro pelo batismo e depois pelos sacramentos que Deus nos dá através da igreja, é fundamental para a gente viver e buscar a vida da santidade. Agora, é muito importante a gente entender: Maria ser preservada do pecado, da mancha original, não tirou dela a liberdade. Maria poderia escolher no seu dia a dia entre o bem e o mal.
ela não lhe foi tirada a liberdade. Se fosse assim, o anjo não precisaria ter visitado ela e anunciado e dialogado com ela e ouvindo as questões de Maria. Ela foi sim preservada por Deus do pecado original, mas não lhe foi retirada a liberdade. A graça de Deus nela a inclinava também para as coisas do alto, para as coisas do céu, para o bem. O anjo então entra onde Maria está no seu dia a dia, e ele entra e faz uma saudação, como tantas outras na Bíblia, só que essa é totalmente singular. O anjo entra e diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Talvez cheio de graça pode ter sido Moisés, porque Deus deu a graça a ele de libertar o povo. Cheio de graça talvez seria Abraão, porque foi o pai do povo de Deus. Cheio de graça pode ter sido Jacó, que gerou José, que foi um dos patriarcas. Cheio de graça na Bíblia poderia ser os juízes, os profetas e profetisas, os apóstolos. Portanto, quando o anjo diz para ela que cai que tomene, não é uma graça qualquer que Maria tem. O anjo Gabriel está falando para ela que a graça plena de Deus habita em Maria. Ela é plena da graça. Ela é totalmente agraciada por Deus. Até esse dia do anjo vir e anunciar para ela, Maria vivia uma vida normal, simples, mas santa. Ela se ocupava com as coisas do dia a dia, como qualquer pessoa faz, só que fazendo as escolhas certas, colocando Deus sempre no primeiro lugar. Maria nunca tomou água suja. Quem toma água suja tem que vomitar. Maria sempre foi como uma corça que procura águas limpas. Voou alto nesse sentido. E nós também, olhando para ela, possamos assim. Porém, Maria, quando o anjo anuncia para ela essa grande notícia, cheia de graça, ela fica perturbada com a saudação. De tão humilde que era Maria, deve ter se sentido, na sua humildade, não merecedora de tamanha graça, não merecedora de receber na sua casa a presença de um anjo, de um arcanjo. Maria é tão humilde que a sua perturbação é por sentir-se pequena. Eu mereço essa graça de ouvir as palavras de Deus através do anjo. A humildade é o primeiro passo para uma santidade. É muito difícil um orgulhoso santo. É muito difícil um prepotente santo. É muito difícil alguém que acha que resolve a vida e faz tudo na vida sozinho, sem precisar de Deus e da sua graça. O anjo então fala com ela, e ela ainda estava prometida em casamento, algo que nunca lhe passou na sua cabeça, receber esta notícia, esta visita tão especial.
Portanto, quando o anjo Gabriel também percebe a pequenez de Maria, o jeito que Maria cuida das coisas de Deus, o anjo Gabriel então vai dizer para Maria, percebendo a sua humildade: não tenhas medo. Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Ele sabe, Deus sabe da fidelidade de Maria. Deus sabe do amor de Maria para com Deus. Por isso Deus escolhe aquela que já lhe ama. Deus escolhe aquela que já lhe ama para amar aquele que ela vai gerar. Deus escolhe aquela que já o serve para servir o Filho de Deus que ela vai gerar. Eis então, diz o anjo, que conceberás e darás à luz um filho, e porá nele o nome de Jesus. O ventre de Maria é puro para receber Jesus. Maria é virgem antes do parto, durante e depois. Há uma virgindade perpétua em Nossa Senhora. O ventre de Maria é tão cheio de Deus, cheio de oração, cheio da presença de Deus. Por isso que Deus, na segunda pessoa do Verbo, na pessoa de Jesus, não vai se sentir estranho no ventre de Nossa Senhora. Uma criança que é gerada no ventre de uma mãe, por exemplo, que é viciada em drogas, em crack, em outras coisas, pode nascer com deformidade uma criança. Uma mãe que gera uma criança em casa, há uma violência verbal, ela e o marido, pode fazer com aquela criança, num ventre poluído, nasça cheio de traumas e inquietas. Jesus vai ser gerado num ventre que para ele é familiar, porque o ventre de Maria é como a casa de Deus, é puro e é santo. Mas Maria, humana como nós, pergunta ao anjo: como isso vai acontecer, se eu não conheço homem algum? Que é por aquilo que humanamente se conhece, a união de um homem e uma mulher, que se gera uma vida, que nasce uma vida. Se não é por aí, como então ela irá conceber? E o anjo vai responder a ela com uma linguagem espiritual. O anjo vai dizer para Maria com uma linguagem do céu. Mas quem já é de Deus, quem almeja as coisas do céu, como Maria, essa linguagem não é estranha, é familiar. O anjo diz: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Nós vimos sombras esses dias, que são as nuvens que nós ouvimos nos últimos domingos, né? Seja a nuvem do batismo de Jesus, seja a nuvem que repousa na tenda da Shekinah, e lá Deus fala. Aqui também é uma teofania. Maria será coberta pela sombra de Deus. Quem vai gerar é por obra do Espírito Santo. Uma pessoa longe da vontade de Deus nunca entenderia essa linguagem. Maria acolhe. O menino que vai nascer, diz o anjo, será chamado Santo, Filho de Deus. E o anjo então, diante da bondade de Deus, quer dar mais um sinal.
Mais um sinal para Maria, mas mais um sinal para nós. E para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Se você vive algum impossível na tua vida, olhe para essa fala do anjo. Para Deus não existe o impossível. Há sempre possíveis. E o possível de Deus pode se dar pela intercessão de Maria. O possível de Deus pode acontecer na sua vida através de uma missa, de um sacramento. O possível de Deus pode acontecer através de um irmão. Maria, a tua parenta Isabel vai conceber um filho na velhice. É impossível. Ela já está idosa, velhinha, mas é possível para Deus. E o anjo também anuncia isso para Maria. E Maria se compromete com aquilo como serviço. O primeiro serviço após receber a anunciação do anjo. Nós sabemos que ela vai partir para servir a sua prima grávida. Maria, sua parenta Isabel, já está no 6º mês daquela que era considerada pela ciência, considerada simplesmente pelas questões humanas, estéril, porque para Deus nada é impossível. Diante de tudo isso, de tanta coisa bonita, a presença do anjo, o anúncio, cheia de graça, tantos sinais, nós aqui diante dessa imagem aqui na frente, que nos ajuda a voltar naquele dia e olhar um pouquinho com fé diante dessa imagem. Maria vai dar a sua resposta, mas a sua resposta fortificou ainda mais a vida de Maria, como aquela que segue os passos do Filho, como aquela que serve o Filho até a cruz. Hoje essa missa tem que ser para isso na nossa vida, para a gente seguir como Maria até o final, até o último dia que a gente carrega a nossa cruz. Maria deu uma resposta para Deus que ela refletiu, que teve oração, que teve a presença de Deus. Maria é aquela que leva as coisas a sério. Ela diz assim: eis aqui agora a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é faça-se em mim segundo a tua palavra só naquele dia. Maria fez esse sim dela, Fiat, serviu cada dia da vida dela, no sol e na chuva, na saúde e na doença, no Egito e Nazaré, fugindo de não ter lugar para nascer. Todo dia ela deu sim. Por isso que ela é nossa intercessora. O sim de Maria se tornou cada dia maior, porque o sim dela é a resposta de quem vive um comprometimento de verdade, sério, com aquilo que promete a Deus. E quem assim vive nunca será abandonado das promessas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.